Isso aí, galera. Vamos aqui para a nossa aula de matemática, né? Quem não pôde estar presente conosco. Então, eu estou passando aqui para apresentar o que foi trabalhado lá no colégio e ainda para aqueles que foram, para reforçar e acrescentar mais alguns itens, tá bem? Então, a gente vai estar trabalhando com 3 vídeos, certo? E nesses 3 vídeos a gente vai trabalhar no primeiro a equação da reta, no segundo vídeo a equação geral da reta e no terceiro vídeo a gente vai falar da equação reduzida da reta. Vamos lá então. Primeira coisinha, pessoal, é ver como é que vocês estão, né? Então, eu estou sugerindo aqui para vocês, estou trazendo esse site, tá? Que é... Só um instante aqui, marcadorzinho. Pronto. Então, vocês vão digitar WordWall, ou melhor, WordWall, né? WordWall. E lá no WordWall você vai colocar a equação da reta. Vocês vão ver vários jogos, mas o que interessa para a gente são os quiz que tratam da equação da reta. Então aqui eu faço a sugestão de 2, tá? Esse aqui, qual das duas formas possíveis de distância entre 2 pontos, é uma das perguntas, mas tem mais 7 além dessa. Então um dos quiz é esse aqui, tá? Com esses quadrinhos de cores variadas. E o segundo é esse aqui, essa janelinha. Então são 6 perguntas, vocês vão clicando em cada uma delas e respondendo. Se responder correto, o jogo informa. Se for incorreto, também vai informar e você vai ter a oportunidade de jogar a quantidade de vezes que for necessário para que você venha acertar todas as questões, tá bem? Então elas vêm trabalhar com a equação da reta, distância entre 2 pontos, ponto médio, posição relativa de 2 retas, né? Equação reduzida, coeficiente linear e coeficiente angular. Enfim, esses joguinhos aqui vão ser bem legais porque ele vai reforçar e mostrar algumas coisas, ajudar a fixar algumas informações. Então, bom jogo para vocês. Começa por aí. Essa daqui é um dos jogos, né? Marquei aquele das janelinhas. Então, por exemplo, aqui a gente tem, segundo a equação reduzida da reta, aí nós temos y igual a x mais b, defina qual é o coeficiente linear. Então, dessa equação da reta, qual desses itens é o coeficiente linear? O que você escolher, você chegou aqui, marcou, e depois de marcado tem um tempo, né, cronometrado, e depois de marcado a questão vai dizer o jogo vai dizer se você acertou ou não. Tudo bem? Bom jogo aí para vocês. Equação da reta, tá? Quando é conhecido um ponto e um coeficiente angular m, podemos encontrar a equação da reta através de... Pessoal, é o seguinte, não tem apenas um único caminho para a gente encontrar a equação da reta, tá? Então, esse primeiro passo, a equação da reta, é um dos caminhos. Tá? E como é que você sabe que vai usar esse caminho? Porque no enunciado, na sua questão, lá está dizendo que você tem um ponto, tá? E um coeficiente angular. Tá? Então, você quando tiver um ponto e um coeficiente angular, você pode utilizar essa maneira que a gente vai trabalhar. Que maneira é essa? Então, nós temos aqui y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. E aqui a gente tem o que significa cada partezinha dessa, vamos ver? Então, y, esse primeiro aqui, o que é que significa ele? Y, que aparecerá na equação geral da reta. Então, quando você fizer as substituições, você vai encontrar uma equação. Essa equação que você encontrar vai ter o y. Então, o y que você vai encontrar, uma das variáveis, né, vai ser esse y aqui que está nessa posição da forma. Tá bem? O outro y0 é a coordenada y do ponto da reta. Então, quando a questão lhe der os coordenados de um ponto e do coeficiente, e um ponto precisa de quê? De 2 coordenadas, não é assim? Um valor em x e o valor de y. Então,
O valor de y vai ser para colocar nesse lugarzinho aqui, que é o y0. Substituir aqui. O m, ele é o coeficiente angular. Então, é ele que vai determinar quão inclinada está a sua reta. Tá? Se está mais inclinadinha, está mais para cima, né? Ou se está mais próximo do eixo de x. O coeficiente angular, através do ângulo, é quem vai determinar isso. Quando a gente fala em x, esse x primeiro aqui, do parêntese, é aquele x que vai aparecer na fórmula final. Tá? E o x0, por sua vez, é o x da questão, que já deu no ponto, né? Então, o ponto ele tem o valor de x e de y. O valor de x que a questão te der, você vai botar no lugar de x0. O valor de y que a questão te der, você vai botar em y0. Substituição, tá bem? A equação da reta. Para calcular o coeficiente angular, que é representado pela letra m, então m representa o coeficiente angular. Podemos fazer de duas maneiras, tá? Então nós temos aqui a primeira maneira para encontrar esse m, que é o coeficiente angular. Como que encontra? Y menos y0 dividido por x menos x0, tá? Então nesse caso agora, a questãozinha já vai me dar os dois pontos. Então, por exemplo, na reta S está localizado dois pontos. O ponto A, que tem as coordenadas 1 e 5, e o ponto B, que tem as coordenadas menos 1 e 2. Qual é o coeficiente angular m dessa reta? Então, vamos lá. Você tem o ponto A, tem o ponto B. No ponto A, nós temos as coordenadas x e y. No ponto B, do mesmo jeito, x e y. Tá? A diferença é que esse aqui vai ser o x do segundo ponto. Tá bem? E agora a gente vai substituir. Na parte de cima são os valores de y. Então, a gente vai chegar aqui, ó, vai colocar y. Eu vou botar o 2 aqui. Beleza. Porque normalmente quando a gente trabalha com distância na posição final menos posição inicial, então entre A e B, o início é o A, o final é o B. Grave desse jeito que fica tranquilo da gente trabalhar. Então você vai pegar o 2 menos o 5. Por quê? Porque o y vai ser o 2, o y0 vai ser o 5. Então 2 menos 5. Sobre x menos x0. Então x vai ser do ponto B, ou seja, menos 1, menos x do ponto A, que é 1. Então menos 1. A gente sabe que 2 menos 5 fica menos 3. Menos 1 e menos 1, juntando os dois, fica menos 2. Joguinho de sinal aqui, menos dividido por menos, mais 3 dividido por 2. Você pode deixar 3 sobre 2, ou ainda metade de 3 é 1,5. Então, o m você pode deixar em forma de fração, que é 3 sobre 2, ou o m na forma de decimal, 1,5. Outra maneira de encontrar o m é quando você tiver um gráfico, né? E você tiver o tangente do ângulo daquele gráfico. Então, a tangente que a gente está trabalhando aqui, tangente de alfa, ou seja, tangente do ângulo que está no gráfico. Vejamos esse aqui, então. Aqui nós temos o nosso ângulo. O nosso ângulo alfa ele tem um valor. Que valor é esse? 45 graus, não é? Então, esse ângulo aqui mede 45 graus. Para descobrir o coeficiente angular, é só fazer tangente do valor desse ângulo, ou seja, tangente de 45. Então, tangente de 45, a gente ensinou lá a tabelinha, né? Como é que faz a tabelinha? A tabelinha é dos ângulos notáveis. Então, dá uma procurada aí, que é, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Tá? Então, esses ângulos notáveis têm o seno, o cosseno e o tangente deles. Tá? É a tangente deles. O que me interessa nessa questão é a tangente do 45. E a tangente de 45 é 1. Então, se tangente de 45 vale 1, logo o m vale 1. O seu coeficiente angular, nesse gráfico aqui, n vale 1. Tá bem?
Mais um exemplo. A reta R possui o ponto A com as coordenadas 2 e menos 5. E coeficiente angular igual a 3. Ou seja, M igual a 3. Determine a equação desta reta. Então, vamos lembrar da fórmula. A fórmula é y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Tá bom? Então, vamos lá. Temos quantos pontos aqui? Apenas um, o ponto A. O ponto A traz duas coordenadas, que são 2 e menos 5. O 2 é o valor de x e o menos 5 é o valor de y. Tudo bem? Onde é que a gente vai substituir quando tem um ponto só? O x a gente vai substituir aqui por x0 e o y, que é menos 5, vamos substituir aqui por y0. Tá bem? E sai o m entre o valor que ele tem, ou seja, 3. Vamos ver então como é que fica. Y menos da fórmula y0. Quem é y0? Menos 5. Então, vem aqui o menos 5 dentro do parênteses. Igual m, sai o m entre o valor dele, que é quanto? 3. Então, 3 aqui, que multiplica. Entre parênteses, a gente tem o x, que é o que eu preciso, menos x0, que eu já tenho, x0 é 2. Então, menos 2. Tá? E agora a gente vai fazer o joguinho de sinal. Menos vezes menos, para poder dar mais aqui. E aqui a gente vai fazer a distributiva. O que é a distributiva? Pega esse 3 e multiplica por todos os valores que estão dentro do parênteses. Então, 3 vezes x e depois 3 vezes menos 2. Então, vamos ter isso aqui, né? Menos vezes menos mais, ou seja, mais 5. E 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? Vamos passar todos os valores para o primeiro membro. Então, o que é o membro? Nós temos a igualdade. O que fica à esquerda dela é primeiro membro. O que fica à direita dela é segundo membro. É para pegar todos esses valores e jogar para cá, para o primeiro membro. Lembre que, quando você troca de lugar, mudam-se os sinais, não é? Então, o y permanece mais, o 5 permanece mais, por quê? Porque eles já estão no primeiro membro. Quem veio para cá é que tem que trocar, ou seja, 3x era positivo no segundo, quando ele vem para o primeiro membro, ele fica menos 3x, ou seja, fica negativo. Menos 6 estava lá no segundo membro. Quando vem para o primeiro, ele se torna mais 6. E agora a gente vai ver quem é possível ser somado. Menos 3x mais y não pode, porque não tem ninguém semelhante. Mais 5 e 6 dá para somar. 5 mais 6, 11. Então, menos 3x mais y mais 11 igual a 0. Ok? Preste atenção aqui. Para verificar, né, se dois pontos pertencem ou não àquela reta, a gente pega a equação da reta, que no nosso exemplo aqui agora vai ser x menos y mais 2. Tá bem? E vai substituir um ponto de cada vez. Vamos começar aqui pelo ponto P de pato. O ponto P de pato tem coordenadas menos 3 e menos 1. O menos 3 é o valor de x, porque está logo aqui no início. E o menos 1 é o valor de y, porque vem em seguida. Tá bem? Então, pegando nessa forma e substituindo. Então, sai o x, no lugar dele entra o menos 3. Então, sai o x, no lugar dele entra o menos 3. Tá? Depois, na fórmula, vem um sinal de menos. Então, vamos botar o sinal de menos. Depois do sinal de menos, vem o y, que vale, quem aqui no ponto P? Menos 1. Então, outro sinalzinho de menos e 1, botando entre parênteses para separar. Tá? Depois vem o mais, o 2 em seguida, igual a 0. Então, aqui a gente vai responder. Como é que responde? O menos 3 eu vou repetir, porque eu vou fazer logo o jogo de sinais. Menos vezes menos, mais. Mais quanto? 1. E de seguida eu tenho um mais de novo com 2. Ou seja, aqui eu tenho menos 3, mais 1, mais 2. Se você preferir, pega aqui, ó, soma os semelhantes, ou mesmo sinais, na verdade, né? Então, 1 mais 2, 3 positivo.
3 negativo, que já vinha desde o início, mais 3 positivo. Ou seja, você tem R$3 e está tirando R$3. Quanto é que vai sobrar? 0. Tá? Então, o resultado antes da igualdade deu 0. Do outro lado da igualdade já tinha 0. Então, o que é que a gente pode falar dessa sentença? Que ela é verdadeira. 0 é igual a 0. Então, como é igual, é verdadeira. Logo, esse ponto P pertence a essa reta que tem a equação x menos y mais 2. Tudo bem? Então, P pertence a R. Vamos agora tentar com o Q. Né? O Q, as coordenadas do Q é 1 e 2. A equação é a mesma que a gente já viu. X menos y mais 2. No lugar do x, eu vou botar agora o número 1. Está aqui. Menos, que é da fórmula, y. E o y aqui vale 2. Positivo, né? Então, menos vezes mais, menos 2. Mais 2 da fórmula, né? Igual a 0. Bom, menos 2 com mais 2 eu posso cancelar, não posso? Posso, né? E vai sobrar 1. De um lado 1 e do outro lado 0. Podemos dizer que isso aqui é uma sentença verdadeira? Não, não é verdadeira. Por quê? Porque 1 é diferente de 0 e não igual. Ok? Logo, o Q não pertence à reta R. Ok? Então, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo.